A paz seja com todos os irmãos da Igreja de Deus e também aos ouvintes da Santa Palavra de Deus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje, trazendo como título Promessas de Deus para Jerusalém. O verso áureo está em Isaías capítulo 62, verso 1, que diz assim: Por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Objetivo: recorrer a todas as profecias da Bíblia no sentido de descobrir nelas os desígnios de Deus para o futuro de Jerusalém. Pessoas religiosas do mundo inteiro se deslocam frequentemente em viagens de turismo pelo mundo e um dos lugares mais visitados é a Terra Santa, lugar onde viveram os profetas e homens de Deus nos tempos bíblicos. Bem, ninguém pode negar a atração turística que Jerusalém exerce sobre os habitantes de todo o mundo. Porém, o que poucas pessoas sabem é o futuro glorioso que Deus preparou para esse lugar. A maioria religiosa acredita que, quando Jesus voltar, irá destruir o mundo, inclusive a cidade de Jerusalém, e levar os santos para morar no céu. Se é assim, por que então tanta atração por um lugar que Deus irá destruir? Sodoma e Gomorra foram destruídos porque o pecado do povo se acumulou até os céus. Quanto a Jerusalém, nenhuma profecia da Bíblia prevê futuro tão desastroso para os seus habitantes. Ao contrário, os profetas previram paz e prosperidade para ela. O histórico desse lugar testemunha sobre ele, e Jacó foi o primeiro a descobrir o quão terrível é. Em Gênesis capítulo 28, verso 17, diz assim: Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. A Bíblia relata a história de Nimrod, homem temido e adorado como um deus, cujo intento era construir um sistema de governo centralizado sobre sua liderança. Mas Deus embargou a obra e o povo se espalhou por toda a terra habitada naquele tempo. Nimrod, a exemplo de muitos outros, ignorou o governo de Deus e, opondo-se às leis do Criador, estabeleceu seu próprio reino paralelo ao governo teocrático do Altíssimo. Gênesis capítulo 10, verso 10 diz assim: E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Nos dias de Nimrod, o mundo se afastava do Criador, desviando-se todo dos princípios divinos e do plano de Deus. No entanto, Deus preparou o seu reino, destinando-o àqueles que se dedicam em obedecer à sua vontade. Foi este princípio que Jesus veio estabelecer e ensinar, não somente ao povo exclusivamente, mas a um governo de ordem universal e para todos. Isto ele deixou bem claro em seu diálogo com a mulher samaritana, em João capítulo 4, versos 21 e 24. Jerusalém era e continua a ser a cidade do grande rei, e significa cidade de paz. Contudo, este lugar nunca teve a verdadeira paz que seu nome sugere. Portanto, as promessas de paz para esta cidade se cumprirão no futuro, pois Deus a escolheu para sempre. No reino milenar, Jerusalém há de se tornar novamente capital central do reino de Deus.
São muitas as profecias que declaram esta verdade. Como segue: E irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Miqueias capítulo 4, verso 2. E Isaías capítulo 65, versos 17 e 21. Deus preparou um reino sacerdotal para a sua habitação desde o princípio e pôs ali o homem para dominar sobre a criação. Deus fez um homem um pouco menor do que os anjos, disse Davi, e o coroou de glória e de honra, pondo-o como Senhor de toda a criação. Mas o homem se desviou dos caminhos do Senhor e preferiu seguir os seus próprios caminhos. Este procedimento arbitrário do ser humano levou Deus a separar para si uma semente, o povo de Sem, e santificá-la para apresentar o seu reino sacerdotal. Escolheu Sião como o seu reino de paz sobre toda a terra. Porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: Este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Salmo 132, verso 13 e 14. Também o capítulo 8, verso de 1 a 3. Que tem a ver Jerusalém com a cidade de Betel? Ambas foram chamadas de casa de Deus. Jacó chamou Betel o lugar onde Deus lhe apareceu. Significa casa de Deus. Também o qualificou como a porta do céu. No livro de Salmo, porém, Davi faz referência a ela como a casa de Deus. E profetiza dizendo que os reis de todos os povos se ajuntarão para servir e adorar o Deus de Israel em Jerusalém. Salmo 102, verso 21 e 22. Gênesis capítulo 28, verso 12. Que certeza a Bíblia dá a respeito do futuro de Jerusalém? Zacarias capítulo 14, verso 11 diz: E habitarão nela, e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. Ora, se Jerusalém é a cidade do grande rei, e Jesus nasceu para reinar sobre ela, conforme ele mesmo prometeu, quando exercerá ele o seu reinado? O Salmo 2 é também uma profecia do reino do Messias. E respondeu à questão. O Salmo de Davi contextualiza com a palavra de Jesus: Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Salmo capítulo 2, verso 6, 48, verso 2, 122, verso 1 e 2. E Jesus Cristo disse: Não jureis nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Mateus capítulo 5, verso 34 e 35. Que Deus nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.